Pessoal, o vídeo de hoje é sobre um assunto mais sério e importante. E o grande ponto aqui é que eu vou falar de uma coisa que não é só por vaidade, mas que é uma questão de qualidade de vida. O assunto de hoje é sobre lipoedema. Já ouviu falar sobre isso? Pois bem, lipoedema é um acúmulo desproporcional de gordura em uma determinada região do corpo, de modo geral, quadril, coxas, pernas, às vezes chegando até em pés. O lipoedema ele começa na região de quadril e vai aumentando de forma descendente até atingir todas essas regiões que eu comentei. E qual que é a diferença entre lipoedema e obesidade? Na obesidade, eu tenho um ganho de peso, um ganho de massa de gordura distribuída por todo o corpo que se relaciona a hábitos de vida do paciente, a estilo de alimentação, enfim. No lipoedema, muitas vezes não há uma relação direta com esse estilo de vida um pouco mais desregrado do paciente. E sim, está muitas vezes relacionado a questões genéticas, alterações hormonais, distúrbios inflamatórios. O lipoedema é uma doença de origem multifatorial. Então, não é tão simples assim a gente tratar o lipoedema. Não é simplesmente fazer uma dieta e sua vida está resolvida. Tem paciente que chega para mim que da parte da cintura para cima tá magríssima. E ali no quadril e coxas a gente vê aquele acúmulo bem importante de gordura. É como se ela fosse obesa da cintura para baixo e tivesse no peso ideal da cintura para cima. É realmente uma coisa bem chamativa. É o tipo de doença que acontece quase em 100% das vezes nas pacientes de sexo feminino. É muito raro o lipoedema acometer pacientes masculinos, tá certo? E começam ali principalmente na parte da puberdade da mulher, no início ali da vida adulta dela, a gente começa a ver os primeiros sinais. É uma doença muitas vezes negligenciada, porque eventualmente não se percebe que realmente é uma questão ali de saúde. Muitas vezes até mesmo o paciente acha que é porque está um pouco acima do peso, está gordinho, é daquele mesmo, é o formato do corpo dela, a mãe dela ela era assim, então ela também é e está tudo bem. Muitas vezes o paciente nem se dá conta desse tipo de diagnóstico. E aí, para aqueles pacientes que percebem, que se incomodam e procuram ajuda, a gente está aqui para realmente encaminhar esse paciente para a direção adequada. A gente, na cirurgia plástica, tem um tratamento auxiliar, um tratamento que complementa a grande gama de tratamentos do lipoedema. E qual que é a nossa parte ali, a nossa parcela, a nossa função? É a retirada mecânica dessa gordura mal localizada. A gente está falando de lipoaspiração das regiões que estão incomodando a paciente. Lipoaspiração de coxas, lipoaspiração de quadril, lipoaspiração em pernas. Costumam ser lipoaspirações de grande volume de gordura, né? A maioria das pacientes que chegam pra gente. Então já teve paciente assim que eu tirei 8, 7 litros de gordura dos membros inferiores. Não é o tipo de procedimento que convém associar com outras cirurgias, porque já sai uma grande quantidade de gordura dessa região. Então a gente associar com outros procedimentos tornaria o procedimento muito demorado, muito mórbido para o paciente. A maneira como é feita a lipoaspiração também é diferente. Tem que ser de uma maneira em que a passagem da cânula machuque o mínimo possível os vasos linfáticos da região. Então, diferente de outras regiões que a gente vai fazer uma lipoaspiração estética, a gente faz cruzamento da cânula, a gente muda a direção da cânula várias vezes, em vários sentidos durante a cirurgia. No lipoedema, a gente sempre tenta deixar
o sentido da passagem da cânula mais linear, sem muitas mudanças. Isso significa que a gente precisa produzir maiores pontinhos de entrada dessa cânula, então não dá para a gente fazer um único buraquinho e fazer a lipoaspiração da coxa inteira. A gente precisa fazer buraquinhos em regiões específicas, em maior quantidade, para que a cânula possa, a partir de cada orifício de entrada, fazer a lipoaspiração de uma determinada região sem ficar mudando muito o sentido, e com isso a gente consegue uma melhor recuperação nesses pacientes, certo? Então essas pacientes, antes do procedimento, tinham muita dor, peso nas pernas, aumento da sensibilidade, dificuldade para ter uma roupa que se encaixe, né, no seu corpo, e tudo isso a gente consegue ter uma relativa boa melhora com o procedimento cirúrgico. Mas eu já comentei aqui que a cirurgia plástica ela entra como um tratamento auxiliar, um tratamento complementar. Por que disso? Porque se a gente não melhorar a questão inflamatória do paciente e a questão de dieta, a gente acaba tendo posteriormente uma perda progressiva de resultado. Então é preciso seguir após a cirurgia uma dieta que seja o menos inflamatória possível, uma dieta menos irritativa possível, uma dieta bem balanceada, associada à atividade física, para a gente conseguir ter uma manutenção de resultado. Não é raro alguns casos de paciente que fazem o procedimento, ficam com um contorno corporal interessante, mas depois se descuidam da alimentação de atividade física e voltam a ter um acúmulo de gordura na mesma região, quadril, coxa, perna, e vão tendo perda progressiva de resultado. Então, para não ter isso, a gente tem que seguir a cartilha direitinho no pós-procedimento, e para isso, a gente precisa realmente de uma equipe multiprofissional. Então, seja ali o cirurgião plástico para fazer a lipoaspiração, um nutrólogo, um nutricionista para cuidar da dieta, um endocrinologista para ir verificando os níveis hormonais, um personal trainer para ir indicando e direcionando os melhores treinos. Então é importante que tenha toda uma equipe para cuidar do paciente nesse sentido, tá? E você, mulher, que sempre achou que essa questão do quadril, da perna, era só uma questão genética, porque sua mãe, sua avó é assim, saiba, entenda, pode ser que você tenha lipoedema. Lipoedema que é diferente de linfoedema. Lipoedema é acúmulo de gordura de forma desregrada nessas regiões. Então você merece, você pode ter ajuda para ter um contorno corporal que te traga satisfação, que te traga felicidade, ok? Bom, mais um conteúdo nosso, espero que vocês tenham gostado. Se sim, clica aí no joinha, se inscreve nesse canal, me acompanhe em outras redes sociais, porque é sempre um prazer produzir conteúdo para vocês. Um grande abraço.